Boa noite, eu tinha falado pra vocês irem lá no YouTube, mas não deu muito certo, porque eu acho que precisava de webcam, alguma coisa assim. No meu aparelho não atende os requisitos mínimos ou máximos para estar fazendo uma transmissão ao vivo. Então eu vou fazer por aqui mesmo. A minha esposa que tinha falado para me fazer por lá. Mas vamos fazer por aqui mesmo e depois eu jogo lá. Se vocês assistirem aqui, depois vão lá, se inscrevam no meu canal, compartilhem meu vídeo e vão espalhar a mensagem que eu estou falando, que é a mensagem da palavra de Deus e que toque no seu coração. Se não tocar no seu coração, pense num amigo ou algum familiar que está passando por alguma coisa que eu falei que você acha que vai caber na vida dele e que vai tocar no coração dele e assim por diante. Então, vamos começar. Hoje eu fui trabalhar, graças a Deus. Deus levantou um cara que eu conheci faz um tempinho, assim, mas eu nunca parei para conversar com ele. Era, oi, beleza, tudo bem? Trocava algumas ideias, só isso. E esses dias eu fiquei sabendo que ele estava passando por algumas necessidades. Eu perguntei do nada, assim, eu perguntei se ele estava passando por necessidades, porque ele saiu do meu clã, do meu grupo que eu participava de entregas. E para não bater de frente com um cara que era líder, assim, ele preferiu sair. E ele preferiu fazer outras entregas, sendo que essas entregas não dava o mesmo valor das entregas que ele estava fazendo nesse clã, então era bem inferior. E eu perguntei se ele estava passando alguma necessidade, ele falou, mais ou menos assim, não sei o que. Eu falei, eu estou participando de uma igreja, estou indo numa igreja, sou membro de uma igreja e lá eles ajudam as pessoas que precisam. Basta você ir lá numa segunda-feira, assistir o culto, que eles dão uma cesta básica, dão uma sopa e a gente combinou na semana, beleza, então final de semana, só que a gente desencontrou, um ficou esperando o outro dar o ok, para ele já estava tudo confirmado, para mim eu precisava da confirmação dele e a gente desencontrou. Aí segunda-feira, acho que foi terça ou segunda-feira à noite, eu fui trabalhar, roubaram minha bicicleta e adivinha, gente, quem foi que estendeu a mão para mim? Justamente o mesmo cara que eu tentei ajudar e não consegui, mas eu vou ajudar de qualquer forma, de outra forma, porque quando a gente dá com uma mão com carinho, com fé, com coração, essa mão depois vai ser estendida. É que nem a gente gosta de pensar. Um dia você é rico, outro dia você pode ser pobre. Um dia você está lá no topo, mas outro dia você pode estar lá no chão. Então a gente tem que se ajudar sem querer nada em troca. Eu não quis nada em troca dele e ele emprestou a bicicleta da esposa dele, confiou, é uma bicicleta que ele gosta, que ele tem um xodó assim. E ele falou, eu tenho um xodó para essa bike, mas eu vou te emprestar. Pode ficar quanto tempo você quiser até você conseguir comprar sua bicicleta. E foi assim. E aí ele me chamou, Anderson, quando você pegar a bicicleta, tem como você me ajudar a arrumar a minha bike elétrica? Eu falei, você pode ficar meia horinha. Eu falei, não posso ficar meia horinha, eu posso ficar 10 horas com você. Que o que você fez por mim mesmo, não conhecendo, não me conhecendo, emprestando a sua bicicleta, confiando, posso passar a noite toda aí. Aí ele começou a rir e beleza. Foi assim que aconteceu. Hoje eu peguei, fui trabalhar e muita chuva. Eu não fui treinar, não consegui fazer eu lá no parque. E esperei um pouquinho a chuva cessar. E quando parou um pouquinho, fui trabalhar. Feliz da vida, porque eu tava com o bike e dava para me trabalhar. E eu falei, hoje vai ser o dia de conseguir muito dinheiro e comprar essa bicicleta em um dia. E não foi assim. Não foi assim. Então a gente faz planos e a gente às vezes coisa ruim tenta cancelar. O que aconteceu? Vou explicar assim como funciona o meu aplicativo. A gente participa de um grupo, um exemplo, de 15 pessoas. Essas 15 pessoas fazem entrega de tal restaurante, do restaurante um, do restaurante 2. E a gente tem um líder. E a entrega no celular, quem aceitar primeiro pega a entrega. Então é tipo um leilão. Só que é questão de 2, 3 segundos a entrega desaparece. Para quem pegou primeiro, desaparece para os outros.
que aconteceu? Apareceu uma entrega na minha tela, que era uma casadinha que a gente fala que é duas entregas em uma. E eu, bom dia, Daniela. E eu cheguei lá para fazer a entrega. Do mesmo jeito que eu cheguei, parei minha bicicleta, o meu líder chegou junto comigo. Ele já me questionou: que entrega você pegou? Eu falei: ah, peguei aqui do Jerônimo duas. Ele falou: não é dessa daqui? Eu falei: é essa mesmo. Não, porque estava na minha tela. Eu falei: mas agora está na minha tela, eu vou lá buscar. Não, não, você não vai pegar porque estava na minha tela, eu vou mandar para o suporte para passar para minha tela. Eu falei: não, tá na minha tela, eu vou fazer. A gente foi até o restaurante, ele bateu o pé. Não, eu vou fazer. Eu falei: beleza, Alisson, você vai fazer isso? Porque acontece da seguinte forma: quando você demora muito para buscar a entrega, eu acho que 10 minutos, ela desaparece da sua tela e aparece para a tela dos outros novamente. E aí, Vitor Negão, beleza? E o que aconteceu? Ele deve ter demorado ou deve ter dado alguma pane no sistema, que às vezes dá, e desaparece da tela do cara. Muitas vezes aconteceu isso comigo, foi para outra tela de outro cara, e sorte da pessoa e azar da pessoa que perdeu. Então é dessa forma que acontece. Basicamente era para acontecer desse jeito. E muitos caras assim já perderam as entregas e foi justamente para a tela desse cara, desse líder aí. E o que aconteceu? O líder fez as entregas, ele não devolveu a entrega pro cara. E assim, eu fiquei muito chateado porque assim foi um roubo, foi uma coisa assim humilhante, assim, uma coisa que não sei, eu acho que a soberba do cara toma conta dele às vezes, ele sai do eu assim, passa quer ser rei, ou tentou me humilhar, alguma coisa assim, porque o que ele fez hoje foi uma coisa assim deprimente, foi uma coisa baixa, uma coisa suja. Mas eu não me abati, eu falei: beleza, você quer pegar essa entrega? Vá com Deus. Por quê? Porque essas entregas eram pertinhos, era questão de 300 metros para entregar. Sendo que estava caindo mais duas entregas. Aí no aparelho dele aparece entregas antes da gente. Como ele é o líder, aparece 3 minutos antes. Aí ele falou: ah, vai cair mais duas entregas aí, espera aí. Eu penso da seguinte forma: porque ele não me deu aquelas entregas porque estava na minha tela, o suporte tinha que tirar da minha tela, jogar para a tela dele, porque ele não me deu essas entregas, esperou cair aquelas, aceitou aquelas outras entregas porque eram longes. Então é uma coisa assim ridícula da parte dele que ele fez. Espero que um dia ele assista isso daí e eu tô falando dele, eu falo na cara dele, porque ele já tentou me diminuir, denegrir a minha imagem no grupo, e assim, eu faço as coisas certas. E aí, beleza, Marcondes? Eu trabalho certo, eu sempre trabalhei certo. Eu não gosto de fazer coisa errada. Se é para você receber o seu dinheiro, o seu sustento para fazer tal coisa, e eu faço tal coisa. O Marcondes trabalhou comigo um período, ele sabe disso, porque eu faço as coisas certas. Se a empresa paga um curso para você fazer aquilo, então a empresa tira um dinheiro para investir no funcionário, para ele aprender umas coisas. E se você não aprende, você não puder colocar em prática na empresa o que você aprendeu lá, não serve de nada. E eu já tive problemas, o Marconi sabe, lá no hotel que eu trabalhei. Porque eu queria colocar em prática o que eu tinha aprendido lá. E era coisa assim que tinha que ser feita e pronto. Eu bati de frente com um gerentão lá e do gerentão geral, porque eu falei coisas que eram para ser faladas, que tava o dono, tava todo mundo, só que o meu chefe me defendeu, porque ele falou: meu, ele tá certo, ele tem que fazer essa coisa e ele falou nada demais. Eu não posso mandar embora um cara que, que trabalha, que faz as coisas certas porque você não gostou ou ele falou a verdade e doeu em você. E eu fiquei lá trabalhando, eu não sei como, mas eu fiquei trabalhando, o cara me defendeu. O cara é gente boa pra caramba. Então aconteceu isso desse cara aí. E aí eu falei pra minha esposa: ah, vou carregar o celular um pouquinho, no outro shopping lá, vou ver se eu fico aqui, eu vou embora. Aí ela falou assim: ah, sabia que tem culto hoje?
hoje, quarta-feira, eu falei, meu, por que você não me avisou que culto? Eu nem lembrava que ia ter culto hoje, porque os cultos oficiais são quarta-feira e domingo. A gente não tem culto de domingo de manhãzinha. Ah, então, não é verdade, né, Marcondes? Não tem culto de domingo, é de manhã, só à noite. Então eles fazem na quarta-feira. Eu falei, meu, por que você não me avisou que horas são? Ela falou, 6 e pouco. Eu falei, se troca que eu tô indo por aí. Aí eu fui conversando com o Victor algumas coisas e fui. E assim, tudo acontece, não é por acaso, não é por acaso, e Deus vai levando, vai guiando, vai fechando uma porta, vai abrindo outra, e assim, eu não abri nenhuma errada hoje, graças ao bom Deus, eu assim, tô penando para não abrir uma errada, porque eu falei pra uma pessoa, se fosse no tempo antigo eu tinha pegado aquele lanche, metido na cara dele e feito ele comer aquele lanche, porque assim, é uma coisa tão medíocre que ele fez, tão baixa, que eu teria feito assim, se eu não tivesse minha transformação, ah meu Deus do céu. E eu sou um cara calmo, sempre fui um cara calmo. E eu falei pra minha esposa, ah, melhor eu ir embora porque eu tô com a bike do cara emprestada. O cara já tá na maldade, pro cara fazer mais maldade ainda. E se fosse a minha bicicleta eu ficava, mas como é a bicicleta do cara, vamos embora e que Deus toque no coração dele hoje e mude ele. E amanhã é outro dia. E foi assim. Aí a gente chegou no culto era um pastor novo. Esse pastor veio de São Paulo, tá morando aqui pouco tempo, acho que nem um mês, nem 2, 3 semanas, se eu não me engano. E ele começou o culto. E ele começou, porque Israel tá na província não sei o que, banhado pelo. E eu falei para minha esposa, meu, é justamente o culto que eu não gosto, porque fica esmiuçando a Bíblia, sabe? Pega aqui, pega assim, capítulo 1, do 1 ao 5 e fica naqueles pontos ali, não coloca na vida pessoal, fica naquela historinha. Então, e tava lá no Egito, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu acho que eu vou dormir, eu já tava cansado, comecei a pescar. Mas quando aquele cara começou a abrir a boca, depois de 2 minutos, meu, eu fiquei assim, porque a palavra que ele falou foi justamente o que eu fico batendo na mesma tecla. Fé. Fé e fé. A fé que você tem que ter entrelaçada com Deus. Eu falei para minha esposa, meu, não era para me trabalhar mesmo, era para me estar aqui na igreja. Deus me trouxe novamente para a igreja, para esse culto que a gente tinha esquecido e ele fez a gente lembrar. E foi assim, magnífico, porque que nem ele fala, quando você não tem fé, você não tem nada. E a fé te leva a tudo. E quando você consegue essa fé, esse entrelaçamento com Deus e tá lá na superior, então vou dar um exemplo. Ah, eu quero, Senhor, um carro, quero uma casa, quero um trabalho lindo, quero uma mulher maravilhosa, quero filhos, e Deus te dá. E você consegue ficar nesse patamar, sai desse patamar e vai para cá. Só que a sua fé que você tinha aqui, que você orava, que você jejuava, que você buscava Deus, que você conversava com Deus, tem que ser a mesma. Porque não adianta nada você estar aqui e a sua fé diminuir, sua fé desaparecer, sua fé evaporar. Então, a fé que você tem que ter aqui quando você ganhar as coisas é a mesma que você tem que ter aqui, porque isso aqui vai sustentar, vai ser sustentado. Se essa fé diminuir, pode ter certeza que vai fazer assim. Então, que nem eu falei, a minha vida estava aqui, a minha fé estava menos do que isso. E a sorte que eu ainda tinha que nem eu gosto de falar, um vagalume de fé. E tinha uma esposa que orava e um filho que orava. Meu filho tá aqui, ó. Ele falou pra mim no filme, ele tava dormindo. Eu falei, vem aqui escutar, que ele gosta de escutar as coisas. Ele gosta de ler a Bíblia, ele gosta de buscar. Eu acho que ele sabe mais do que eu as passagens, algumas passagens da Bíblia. E eu chamei ele para vir aqui. E a gente tem que ter essa fé, então tudo leva a fé. Então a fé que vai te levar a Deus, a fé. Eu falei para um amigo meu que eu tenho que ter muita fé, porque quando eu comecei a postar esses vídeos, quando eu comecei a me expor, quando eu
comecei a abrir a minha vida, assim, abrir a minha vida, falar algumas coisas que ninguém sabia da minha vida passada, que eu era adotado, que eu nunca fui, na verdade, adotado. Eu fui retirado do orfanato aos 5 anos e passei por várias famílias. De uma família eu passei para outra família pagou para outra família ficar comigo e eu nunca fui adotado, nunca fui filho de ninguém. Então, eu acho que tem um filme, Filho de Ninguém, alguma expressão assim. Então, na verdade, eu nunca fui filho de ninguém, eu nunca fui adotado. Adotar é você ir lá em tal estabelecimento que é o orfanato, escolher uma criança, passar por nome de pai e mãe e cuidar como filho. Nunca aconteceu isso comigo. Eu fui tirado de lá, do orfanato, vou exemplificar, tá? Eu fui tirado do orfanato, vivi mais ou menos uns 10 anos numa família bilionária. Como eu não atendi os requisitos necessários de engomadinho, não sei, de educação, de comportamento, porque gostava de soltar pipa, falava palavrão, eu pegava comida escondida, coisa que não precisava, ia lá na carteira da tal mãe e pegava dinheiro, ia lá na vendinha, comprava doce, bala. Se eu falasse para ela comprar banca, ela tinha dinheiro para comprar banca. Ela era bilionária, gente. Ela tinha helicóptero, fazenda, tinha aras, tinha empresas. E eu tinha esse comportamento, porque esse comportamento foi o que eu aprendi. Não sei de quantos anos eu tinha, até 5 anos lá, não sei quantos anos eu fui morar, se era bebezinho, 1 ou 2 anos, 3 anos, eu nunca soube da história, na minha história verdadeira, tá? Sempre foi camuflada para mim. E dessa família, quando eu não atendi os requisitos, eles passaram de uma forma grosseira, grotesca, ridícula, patética, essas palavras mesmo, tá? Foram desse jeito mesmo. Qualquer dia eu vou contar, esmiuçar de ponta a ponta. E essa família conheceu uma outra família, intermédio de não sei quem, e ofereceu essa criança para essa família. Essa família falou que não tinha condições, porque já tinham filhos, então eles ofereceram um valor para estar cuidando. Ou seja, eu fui passado por um valor, para uma família cuidar de mim. E, ou seja, são tutores, não pai e nem mãe, foram tutores. E eu passei por essa família até os meus, não sei, 18, 15, 16, 17 anos, até ir embora lá. E muita gente fala assim, não, ele foi adotado. Não fui adotado, gente, eu não fui adotado. Eu fui passado, eu fui vendido, eu acho, foi vendido. Não sei, tem uma passagem da Bíblia, qualquer mimi, que vende o irmão lá. José. De José lá, que vende os irmãos. Só que eu não tinha irmãos. Os Irmãos irmãos venderam José. Só que não foram os irmãos que me venderam. Foram os que queriam ser meus pais e me venderam. Que não conseguiram moldar. Então, eu era aquele barro, sabe? Eles não conseguiram me moldar da forma que eles queriam. E passaram para essa família que eu vivi até os meus 17, 18 anos. E aí se encaixa o culto de hoje, porque ele falou assim uma coisa muito interessante e eu trouxe para minha vida. Essa família ela tentou me moldar, tentou me colocar dentro da família, como filhos. Eles erraram muitas coisas, eu errei como eu era criança, eu não tinha entendimento, eu não tinha que ter esse entendimento e a minha cabeça era avoada, era mil ideias, mil questionamentos, porque tudo isso aconteceu comigo, beleza, Jardel, Zardinho, e era assim, imagina uma criança de 5 anos ficou mudando de casa e ninguém conseguia se adaptar a essa criança. Então eu fiquei nessa casa aí e passando por culto. Eu me avoei um pouquinho. E no culto de hoje ele falou assim: se você não tiver fé, seu pai pode ter fé, sua mãe pode ter fé, mas a fé tem que ser verdadeira,
porque você, se não for verdadeira, não adianta você querer tentar mudar a criança, você não vai conseguir. Se você não tiver fé, você não vai conseguir. Ou seja, eles queriam me mudar. Não sei, eu acho que eles queriam me mudar. Eles não conseguiram, porque a fé deles em tentar me mudar não era o suficiente, eu acho. Então eu levei o culto de hoje para isso. Então, eu entendi que eles não conseguiram, eles tentaram de todas as formas possíveis e não conseguiram, porque a fé não estava neles. Eles, vou conseguir transformar ele no meu filho, vou conseguir fazer ele virar crente, não sei o que, né? Mas eles só pensavam aqui. Mas aqui eu acho que não tinha verdade, tá? Não tinha verdade e eu acho que a verdade tá aqui hoje. Eu tô aqui, cada um pro seu lado, fui perdoado, eu acho, não sei. Eu pedi perdão, mandei mensagens pedindo perdão e perdoando, como eu já falei. Mas a minha paz, a minha verdade está com Deus e Deus sabe que é verdade. Que tudo que eu falei, tudo que eu pedi, tudo que eu orei, é o meu pacto que eu tive com Deus e eu estou cumprindo, eu vou cumprir até o meu último respirar, que é isso que eu estou fazendo agora, levando a palavra de Deus, falando sobre a minha vida, falando sobre as coisas que aconteceram comigo, me entregando e que toque o coração de alguém. Não sei se está tocando do Jardel, o Zadrinho, do Marcondes, da Val e do Vitor. Espero que toque o coração de vocês. Que nem eu falei, eu estou aprendendo muitas coisas. Eu estou tentando o meu raciocínio às vezes breca, assim, eu esqueço das coisas que eu tenho que falar. Mas assim, Jeremias vai aprendendo, Deus vai dando as ferramentas e não vou cansar de falar, citar essas coisas. Então, foi dessa forma, assim, a minha criação. Eu falei para um amigo meu hoje, ninguém sabe dessa minha história, ninguém sabe. Todo mundo pensa que o Anderson, coitadinho, tá na casa lá e ele é meio estressado, ele só fala palavrão, como que é? Como que eu falei para ele? Esqueci a palavra, como que é? Esqueci. Ele é rebelde. Minha esposa acabou de abrir a porta, ela tava tomando banho, ela falou rebelde, que foram que falaram pra ela. Mas é outra coisa lá que eu era o quê? Deprimente, não era deprimente, era depressivo, que eu era depressivo, era essas coisas. Só que a minha esposa me conhece desde eu acho, 15, 16 anos e de convivência de shopping, de balada, de não sei o quê. E as pessoas foram falar coisas para ela que não tinha cabimento falar para uma pessoa assim quando a gente namorava, porque não era hora para falar, não tinha nem que ser falada. E foram mentirinhas, coisas assim. Só que ela me conhecia quando eu comecei a namorar com ela, eu me abri para ela, eu falei, é isso, eu faço isso, eu vim de família assim, 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 e eu contei ponto por ponto. Então ela já estava preparada, ela já estava preparada e depois ela me contou. Então as pessoas iam lá, não conta pra ele, pelo amor de Deus, porque não sei o quê. Então é coisinhas assim que eu que deixei ele vir aqui. E aquele meu filho tava dormindo, eu deixei ele vir aqui pra ficar me escutando. E já tomei uma bronca. E eram coisinhas assim que eu falei, um dia eu vou contar. Pode ter certeza que eu vou contar porque as pessoas precisam entender o que eu era, por que eu era daquele jeito, se eu era mesmo daquele jeito que as pessoas falavam de mim. E eu estou falando para as pessoas que eu abri uma ferida, não a minha, porque a minha já está curada, mas na ferida de outras coisas, de outras famílias, de verdades assim que vão doer, doa quem doer, mas é a minha verdade, eu não estou mentindo em nada aqui.
se eu estiver mentindo, Deus pode pesar a mão sobre mim e pode me levar, porque eu tenho que contar. Eu não posso morrer sem as pessoas saberem a verdade. Que nem eu falei, entrou em contato um cara estranho fazendo perguntas estranhas, é, perguntas assim que tenebrosas, chega a ser tenebroso porque eu não sei se é a pessoa mesmo, que relação tem, eu sei que ela foi dona de dois orfanatos, aí eu me toquei assim, pô, essa pessoa é amiga dessa pessoa, tinha dois orfanatos antigamente, eu vim de orfanato, eu sei que minha certidão de nascimento tem duas que tem divergências e a verdade sempre foi camuflada, escondida para mim. Quando eu mudei de uma casa, eu escutei a frase: se você quiser os documentos que você precisa, tá aí. Se você quiser os outros documentos, é judicial. Eu escutei isso e eu não entendo por que esconder tal documento, esconder a minha verdade, porque o meu passado é minha verdade. Eu não sei se eu sou filho de rico, se eu sou filho de pobre. Eu tô pensando que Anésio José do Nascimento não existe. É um nome fictício. Toda a minha documentação é falsa. Eu cheguei a esse ponto. E eu espero um dia alguém se liberte e fale a minha verdade, fale a verdade. Você é filho disso, disso e disso, porque assim, eu não sei. Eu falei com esse amigo hoje, eu falei, meu, um dia eu vou falar. Eu não me aguentei hoje, não me aguentei e falei. Eu não sei quem sabe a verdade, eu não sei, eu tenho noção que tem algumas pessoas que sabem da real verdade, do real passado, de quem é meu pai, de quem é minha mãe, e que podridão está escondida em relação à minha adoção, porque é uma coisa podre e não é normal, não é normal, não é normal, e eu sei disso que não é normal, eu sinto que não é normal, e eu falei que eu só tenho medo de risco de vida, assim, porque mexe com dinheiro, mexe com pessoas poderosas, porque pessoas poderosas já entraram em contato comigo, fazendo questionamento e não sei até onde vou, mas eu vou colocar na mão de Deus. Coloco na mão de Deus, se for o que tiver que acontecer, aconteça. As pessoas sabem da minha verdade agora, sabem quem é o Anderson. Eu já contei um pouquinho do Anderson. Tem muito mais coisas para contar. Espero ter é, eu vou começar a pontuar as coisas para não ficar na mesmice de falar, ah, é o Anderson, o Anderson. Eu vou começar a fazer. Eu vou começar a fazer uma conversa com vocês diferente, pontuar. Eu tô aprendendo, gente. Eu tô aprendendo. Que, né, hoje eu ia colocar no YouTube, não consegui, porque eu acho que o meu aparelho não suporta, eu preciso de uma webcam. Não tem importância. Depois eu jogo lá no YouTube e deixo aqui no Instagram. Então, eu fugi tá, do assunto lá da fé. Mas aqui, a fé é isso, é que eu tô sempre batendo na mesma tecla que você tem que ter a fé verdadeira. Hoje o pastor falou da fé verdadeira, não adianta você falar que tem fé, mas a fé mesmo com Deus assim não chega, não se entrelaça, não tem esse contato de conversa entre pai e filho, porque é simplesmente Deus é nosso pai. Então a gente tem que ter essa conversa do mesmo jeito que você tem conversa com seu pai, tem que ter essa conversa com o nosso Deus. Então é essa fé que a gente precisa, porque é essa fé que move montanhas, abre mar, e essa fé que vai te levar à glória, ao céu. E a gente não pode esquecer que quando a gente conseguir essas coisas que a gente tem fé, que seja bem material, seja bem no trabalho, seja um êxito no trabalho, quer dizer, ou na sua faculdade, ou na sua casa, e não esquecer da fé, daquela quando você estava lá embaixo, estava pedindo, estava orando, porque muita gente, muitos crentes, muitas pessoas quando conquistam essa coisa, falam assim, eu conquistei por meu mérito, mas não foi pelo seu mérito, foi por fé, pela fé que você tinha lá embaixo, que você tá esquecendo. Então, se você esquecer, se você deixar esfriar, pode ter certeza que isso daí vai derrubar. Deus vai pesar a mão por você ter esquecido da fé, Ele ter te dado, você ter orado, você ter esquecido. E eu deixei ele, que nem eu falei, eu esqueci dele, eu pedi muita coisa para ele, eu tinha
uma esperança de fé dentro de mim, e quando eu pedia ele me atendia, e me atendia, me atendia, me atendia, e eu ficava com a fé lá no alto e falava, foi sorte, foi sorte, foi sorte, mas a minha outra metade falava, foi Deus, foi Deus. Mas isso quase me levou à desgraça total, que a desgraça total é a morte. Então, então é isso, gente. Eu perdi meio o, o que eu tava falando, tá? Mas é dessa forma. Fé, família, pilar. Judeu coloca só quem confia dentro de casa, deita, senta, come. E igreja tem que parar de colocar regras. Então, esses assuntos eu vou falar dia e noite, vídeo por vídeo, porque é isso que a gente tem que exercer, essas coisas básicas que a gente tem que exercer: confiança, família e fé. São mais ou menos essas três coisas que a gente tem que tá batendo na mesma tecla, porque a gente esquece, a gente é humano, a gente vai errar, que nem eu pensei não, eu não sou o dono da verdade. Eu errei em uma postagem, minha esposa já falou: Anderson, tira aquilo, porque Deus me falou para você tirar. Eu nem questionei, às vezes eu sempre questiono ela, mas eu falei: meu, não sei o que me deu, Deus colocou a mão sobre a minha cabeça, filho, vai, tira lá. Na mesma hora eu fui tirar, meu amigo falou: você tem certeza que era para ter tirado ou não? Eu falei: meu, eu senti que era para tirar porque minha esposa me ligou e eu nem questionei, então eu mesmo tirei, nem falei, eu falei para ela tirar, mas eu mesmo na mesma hora tirei, porque eu falei que não ia pedir mais nada, 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 só ia deixar acontecer, e eu tenho que deixar acontecer, entendeu? E deixar que Deus ou pese a mão ou eleve alguma coisa, alguma alma que ajude ou não, mas sem eu estar ficando batendo na mesma tecla, pedindo, 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 porque Deus sempre tem nos abençoado, então a gente não tem que ficar mais pedindo. E eu prometi para mim mesmo que eu não vou ficar mais pedindo nada, só semeando a palavra, arando o terreno, semeando e querendo que essas sementes sejam colhidas, entendeu? Então, vou encerrar por aqui para não ficar muito longo o assunto, tá? Amanhã eu faço lá no... Não sei se eu não vou fazer no parque, porque amanhã eu tenho outro trabalho para fazer. Mas quando eu voltar, eu faço uma live, eu vou colocar um assunto diferente, tá? Para não ficar na mesmice, mas pode ter certeza que vai ter esses pontos que eu falei agora, tá? Vai ser um assunto diferente, não, até me compliquei agora, mas eu vou pegar uma passagem da Bíblia lá e vou tentar colocar na minha vida e algumas coisas que eu passei, mas sempre vai estar voltando para esses pequenos pontos que eu falei, porque que são os pilares que precisam ser descascados, não sei, ser trabalhados na gente, ou na igreja, no trabalho, ou na nossa vida, que é essencial: família, confiança e fé. Então, sem esses três aí, você pode ter certeza que Deus não vai querer te chamar, entendeu? Que nem eu falei hoje. Boa noite para vocês. Eu tô com minha cabeça meio assim porque de tanta coisa que vai passando e a gente vai tentando digerir, né? Então, para mim tá sendo super um rolo compressor assim na minha vida, entendeu? Então, boa noite para vocês. Eu vou tentar melhorar mais ainda, tá? Amanhã e a cada dia mais eu vou tentar melhorar os vídeos, as coisas, mas gente, vão lá no YouTube, compartilhem o vídeo, se inscrevam lá no canal. Minha esposa que fala para me falar isso, tá? Porque eu não entendo nada. E tanto no Instagram também compartilhe o vídeo, porque quanto mais você curtir, compartilhar, ela me explicou mais ou menos assim, mais eu acho que é o sistema, eu acho que é binário, não sei como que fala. O sistema do YouTube entende que tá tendo uma boa aceitação, então ele joga para pessoas diferentes. Então minha palavra vai
vai para os Estados Unidos, vai para a Itália, vai para... Então não fica só aqui em Curitiba para os meus seguidores. Então ele começa a colocar nas páginas dessas pessoas. Então ela vai indo, que nem meu Instagram, não sei, né, tem uns vídeos lá que tem 15 mil visualizações. 15, não aqui que aparece 15 mil visualizações, mas no meu, eu tenho um negocinho no Instagram que você entra lá e vê quantas pessoas acessaram, que é impressão, se não me engano, impressão. A pessoa entrou na sua página, teve a curiosidade de ver alguma coisa, assistir vídeo ou ler. Então são 15 mil pessoas que fizeram isso. Ou seja, a minha palavra está sendo bem aceita. As pessoas estão querendo, estão tendo curiosidade. Eu não conheço nem 1.000 pessoas. E 15 mil, para mim 15 mil é 15 bilhões para mim já, porque é uma alegria. Eu comecei agora a falar. Então as pessoas estão vendo a verdade sendo falado. Então eu tô cutucando a onça com vara curta, que é a igreja adormecida, porque a igreja... Amanhã eu vou querer falar sobre isso, eu acho. A igreja, a gente tem que focar na igreja, porque a igreja é o pilar, eu acho que o pilar que está sendo apagada, que está sendo modificada pela humanidade de um jeito que tá regras demais e Deus de menos e fé nenhuma. Gostei do que eu falei agora. E eu tenho que bater nessa tecla. Então, eu sinto, foi o que eu conversei com Deus anteriormente, né, antes da minha transformação, que eu ia acordar a igreja, ia acordar os pastores e os membros principalmente, porque eu passei por isso, eu não quero que ninguém passe. E eu quero que as pessoas sejam consideradas família dentro da igreja, que é uma coisa que não está tendo. É grupinho dali, grupinho daqui e grupinho de lá. Então a igreja é mais ou menos isso. E quando há grupinhos demais dentro da igreja e não uma família, o diabo vai adorar. O diabo vai adorar porque ele vai ver que a igreja é enfraquecida, com membros enfraquecidos, pobres de espírito, de fé, de tudo. E vai acabar essa igreja. Não vai acabar assim, como que é, materialmente, assim, o tijolinho, mas vai acabar espiritualmente. E vai ser, pode ter certeza que ele vai dilacerar todos aqueles membros lá, ele vai pegar as almas dele todinha. Pode ter certeza que uma igreja enfraquecida na fé é um parque de diversão pro diabo. Então é isso, tá bom, gente? Muita boa noite para vocês. Quem não me assistir, bom final de semana. Que Deus abençoe vocês, as suas famílias, tanto no trabalho quanto na sua casa. Exerçam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esposa, te amo. Marido, te amo. Filho, te amo. Ó, minha esposa lá, ó. Ela se escondeu, porque ela tem vergonha. E exerçam essas palavras, porque palavras podem mudar a vida de uma pessoa, ou podem, tanto para o bem quanto para o mal. Palavra mais é para o mal do que para o bem hoje em dia. Então vamos colocar essas palavras boas, essas sementes boas na vida das pessoas. As pessoas precisam ouvir uma palavra de carinho. Eu precisei muito de palavras de carinho, não tive. E assim, tive algumas famílias maravilhosas na minha vida, mas eu não tive agora na igreja passada, que eu precisei muito. Foi no momento mais crítico da minha vida e mais se eu tivesse pensamento de suicídio, eu tinha me matado, pode ter certeza, porque eu não encontrei o que eu fui procurar. Eu fui procurar Deus, sim, com certeza. Só que eu não estava puro na minha fé, não era vontade verdadeira. Só que um oi, um ato de carinho de algum membro em específico, assim, vindo para mim e me abraçando, o que eu sinto nessa igreja agora, se tivesse acontecido naquela igreja, eu teria ficado naquela igreja, não teria. Mas eu falo, tudo tem um propósito. Então, o propósito lá atrás, que era reacender as igrejas, cutucar a igreja, e foi o que aconteceu nessa igreja adormecida. Então eu vou ter que voltar lá, pode ter certeza que eu vou voltar quando eu tiver com aquela minha veste linda que tá sendo tardia por alguns empecilhos, eu acho que do coisa ruim, porque era para estar
para tá tudo certinho já, eu consegui o dinheiro, mas é uma coisa assim tão louca, que vai atrasando e a gente só pode pensar que é isso que a gente fica coçando a cabeça, que nem eu tô agora, porque é uma coisa impressionante. Mas eu não paro de pensar que quando eu tiver aquilo lá, vou voltar lá na hora certa e vou acender aquela igreja novamente.